Deus, sempre graça e paz da parte daquele que vive e reina para todo sempre. Nossa gratidão primeiro a Deus por Ele nos trazer para este ambiente, este lugar, esta casa, que a Bíblia diz ser o melhor lugar da terra, porque diz que a casa de Deus é a porta dos céus. Está lá no Gênesis 28. Eu gosto sempre de fazer referência a isso. E não só isso. Eu também saúdo as pessoas que fora deste ambiente, né, esse lugar, elas se juntam a nós, né, de muitos lugares. Eu louvo a Deus porque quando fico sabendo que dos lugares que tem horas de avião, nós estamos chegando agora. Estamos indo até elas. E eu sei que elas serão edificadas, abençoadas. E a minha oração, eu tenho uma vida despretensiosa em relação a todos que estão aqui e as que estão virtualmente. Então, eu como Paulo diz, eu não busco nada de vós. Ele está falando de dinheiro lá, viu gente? Diferente das igrejas de hoje. Mas daí ele diz, mas eu busco a vós. Paulo, ele ansiava pela alma humana. E que Deus coloque também esse mesmo espírito em nós. Para que você veja a dor das pessoas, que elas não são desse círculo, não estão nesse rol e não pertencem a esta família. E é uma multidão muito grande. Eu quando vejo, eu vejo como os estádios de futebol, esses movimentos, você vê hoje, milhares de pessoas foram na Paulista para a política, pedindo justiça, e eu fico me perguntando, onde vai haver justiça nessa terra? E como nós, na abertura do culto desta noite, nós vimos o Jó no capítulo 14, dizer no verso 3 que eu falei para vocês, marquem isso. É lógico que quando o pastor fala, lógico, todo mundo já marcou. Eu cheguei, não, pastor, se tem uma coisa que as pessoas obedecem, é pastor, não é isso? Obedece mesmo, né? Então, lá diz que quem do imundo tirará o puro. Imundo aqui é o homem, gente. O homem, ele é imundo. E agora, nesse século marcado, mais do que nunca, por pecados crônicos, ele está muito mais corrompido ainda. E ali o próprio livro do Jó, desse patriarca Jó, ele diz, ninguém tira o puro do imundo. Por isso que eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia, normalmente, as pessoas se consolam com falsos argumentos. Ah, você é lindo, mulher principalmente, né? Ai, como você está bonita. Ela está olhando e fala, que horror, não é mesmo? A mulher fala assim, tá vendo? Ai, que horror. Ah, você está magrinha, a pessoa tem 300 quilos, fala, você está magrinha, entendeu? Você está treinando, coisa assim, né? Coisa de mulher mesmo, né? Não é machismo isso daqui, não. Então, veja bem, nós louvamos a Deus porque despretensiosamente só tenho uma pretensão, essa eu tenho mesmo, é de ganhar a vós, trazer você para esse estado. Esse estado não é igreja, não, que as pessoas pregam, só venha para a minha igreja, vem, não precisa vir, não. Se vier é um prazer para nós. Agora, para esse estado aqui, onde você vai ser uma nova criatura, e evidentemente, todas aquelas marcas horríveis do pecado, elas vão desaparecer de você, né? Porque você vai receber uma nova marca que o crente tem. E o Paulo vai escrever isso lá no Gálatas, no livro do Gálatas,
a igreja da galáxia, no capítulo 6 ele diz, não me incomode, quer dizer, não me perturbe, não me recrimine. Até porque no capítulo 4 de Coríntios, ele diz assim, eu não me preocupo com o que você pensa, o que você diz, o que você fala de mim. Coríntios ele fala isso. E lá no 6 ele diz, não me perturbe porque eu trago as marcas de Cristo. Como eu gosto disso, entendeu? Marcas de Cristo significa o quê? As perseguições, os sofrimentos, as traições e tantas coisas que o santo apóstolo sofreu, não é mesmo? Então, nesta noite, nós louvamos a Deus, saudamos as pessoas virtualmente e queremos chamar você para conhecer o título da mensagem de hoje, que é o Deus por excelência. E no capítulo do primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis, no capítulo 1 também, Gênesis 1, 26 diz, também disse Deus, Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem, eu quero registrar aqui e ser enfático. Homem e mulher. Deus criou, viu? Para o pessoal LGBT e que mais, eles nunca vai ficar satisfeito. Então, é mais. Aqui, nesse livro aqui, que não pode de maneira nenhuma ser anulado, que é o livro de Deus, diz, homem e mulher os criou. E depois, o verso de número 28, e os abençoou, ele disse, seja fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais que rastejam sobre a terra. Oremos. Pai bendito, aqui está esse texto tão significativo, que resume, ó Deus amado, toda a existência de vida aqui na terra, criada pela tua palavra, pela tua voz, e no nosso caso, do homem e da mulher, criada pelas tuas mãos. Então, Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos nesta reflexão, para que esta mensagem, ela seja significativa à vida de milhares de pessoas que estão, ó Deus, desnorteadas, estão, ó Deus, com desvários, com devaneios na terra, que não sabem para onde ir, ó Pai, confusas. Então eu oro, Senhor, para que a Tua palavra vá até a divisão da alma, como diz a Tua palavra, e discerne os pensamentos, em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, o título é o Deus de excelência. Sabe por que eu gosto da Bíblia? Em primeiro lugar, porque a Bíblia é o livro de Deus. E aqui na abertura, no verso 26, você leu comigo e disse Deus. Normalmente os homens criaram seus deuses. Só que os deuses dele, como diz Isaías, lá no capítulo 44 e 45 do seu livro, eles têm boca e não falam. Aqui, em primeiro lugar, é um Deus que não só fala, mas um Deus que se identifica. Ele fala quem ele é. Normalmente, quando você lê um livro, não sei o que tem, você vai ver o nome do autor, tudo lá no epílogo, lá no final. Não é mesmo? Uma carta. Entendeu? Aí você vai ver lá no final, assinado fulano e tal. Deus não. Deus, ele chega com a sua excelência e ele já se identifica como ele é Deus. E quando ele diz façamos, então ele mostra que ele é um Deus que tem desejos, que tem vontade, não é mesmo? Porque ele diz façamos o homem. E ele então
como diz o capítulo 2 desse livro que nós não lemos, né? Mas vamos ler agora, capítulo 2 de Gênesis, no verso 7 diz: e formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou. Veja bem, quando você vai ler do verso 1 até o verso de número 24, você vai ver um Deus que diz e forma pelo que ele diz, pela sua palavra. Mas agora, quando se trata de eu e você, ele então, na sua postura augusta, formosa, poderosa, grande em todos os sentidos, ele vai pegar o pó da terra e ele vai modelar. Entendeu? Veja bem como você, que não gosta nem de você, estou falando com milhares de pessoas que não gostam delas, né? Já falei, né, antes de estar gravando, que estava no shopping, fui atendido por um rapaz, entendeu? Com seus trejeitos, como fizeram domingo retrasado lá na Paulista, cheio dos seus trejeitos. E eu fiz questão de frisar que este livro, odiado por eles, pode dizer que não, diz que foi feito pelas mãos de Deus, do pó da terra, foi feito homem e mulher. Mas o homem insatisfeito, ele não gosta de uma série de coisas. Eu, quando digo que as clínicas, eu, se fosse médico, eu ia querer me formar, não para fazer outra coisa, era só para fazer a estética das pessoas. Então vem aqueles, né, que metrosexual, que o cara não gosta de pelo no corpo, ele não gosta disso, então eu ia cobrar uma nota mesmo para pegar uma gilete e rapar todo ele, até ficar careca, sem barba, tirar até os pelos do nariz do cara. Entendeu? Eu ia ser médico assim, porque a pessoa não está feliz. Você acha que esse Deus que formou o homem, e hoje ele já teve muitos outros 8 bilhões de pessoas na Terra, você não sabe, mas ele já teve. Agora ele tem mais 8 bilhões de pessoas na Terra. E se ele quisesse tudo igualzinho, ele faria como as empresas. Você não vê a empresa automobilística? Ela faz a série, sai tudo igual. Faz a série, sai tudo igual. Não sai de maneira nenhuma da mesma maneira. Ou sai diferente. Ela sai tudo igual. Deus é diferente. Deus, então, ele quer um mais gordinho, um outro mais magro, outro alto, outro baixo. Ele quer, você, como diria, sábio, para ocupar certas posições na terra, e outros não tão sábio para estar em outras atividades, para viver, né, aquilo que ele, como Deus, ele quer que nós sejamos. Então esse Deus faz o homem, sua imagem e semelhança. Algumas pessoas acham pouco isso. Eu estou falando com pessoas magras, gordas, negras, amarelas, vermelhas, né, com a sua cutis, a cor da pele, essas coisas, que elas não estão felizes com. Aí eu falo, por que não, se Deus fez você com essas características todas, né? Por isso que Paulo, em Coríntios 15:10, diz, graças a Deus, ele diz, eu sou o que sou. Então é raro encontrar uma pessoa que ela esteja satisfeita. Essa semana mesmo fui com a minha mulher, né, lá no salão da filha, e ela falou do cabelo. Eu falei, não, deixa assim. Eu falei, só tem uma coisa que me incomoda. Essa sobrancelha minha, ela cresce. Aí ela pegou lá, entendeu? Um trator e tirou aqui, né? Então ficou menos, né? Eu lembro que quando eu trabalhava na política, tinha
um político que o cabelo dele quase que fazia na testa, né? Tanto que tinha de cabelo, né? E eu olhava, né? Minha mulher se lembra, sempre visitava a nossa casa, essas coisas todas. Então o que acontece? As pessoas não estão gratas pelo que elas são. Paulo diz, eu sou o que sou. E esse Deus, como nós vemos, ele pegou você do pó da terra e deu destaque, porque ele poderia falar, haja homem e haja mulher, assim como ele fez com os astros, com os mares, oceanos. Foi assim que ele fez, tudo pela força da sua palavra, o poder da sua palavra. Ele poderia também, mas nada do que ele fez, nenhuma das criaturas que ele fez, tem o que? A identidade que eu e você temos. E qual é essa? A imagem e a semelhança de Deus. Agora eu pergunto, você é a imagem e semelhança de Deus? Responda para você mesmo. E quando você é? Quando você tem esses atributos que ele tem, os adjetivos que ele tem. Agora, quando eu olho o homem, e ele está com um outro procedimento, eu falo, não. Ele pode bater aqui no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Ora, a Bíblia diz, mostre pelas suas obras. É como a Bíblia, ela vai identificar, mostre pelas tuas obras. Tiago, lá no capítulo 3, vai falar isso. Entendeu? Agora, se você mente, rouba, maquina, traquina, briga, faz uma série de coisas, evidentemente, você pode ser filho, mas não de Deus. E eu sei que você fica bravo comigo. E eu que não tenho o mínimo interesse de que você se agrade de mim, eu sempre digo que a conquista que eu tive na vida me colocou numa posição de eu não precisar ficar paparicando absolutamente ninguém. Isso daí não é arrogância, não é petulância, não é nariz empinado, não. Então, nesses 80 anos de vida, eu fui, com a graça de Deus, construindo a minha vida, para que eu não precise ficar falando amém. Eu fiz muito quando me casei. Quantos amém eu falei para empresários, para gente, magnatas aí, porque as filhas eram pequenas, entendeu? As dívidas eram tanto, não sei o que tem. Aí nós fomos, eu e minha mulher, construindo o nosso patrimônio para chegar nessa. E eu, assim como eu falo na minha vida natural, eu falo na espiritual. Por quê? Porque eu não preciso que você venha para a minha igreja para depositar aqui suas rendas, seu dízimo, sua oferta. Eu sei que parece grosseiro isso daí, porque você está vendo na televisão o cara chamando você para fazer a corrente, fazer a campanha, fazer não sei o quê, e eles vão inventando tanta coisa. Até outro dia eu vi, né, tem uma igreja aí da televisão, com várias televisões no ar ao mesmo tempo, com corda. Eu falei, está chamando o cara para fazer que nem Judas. Judas pegou uma corda e foi se enforcar. É a campanha da corda, não sei o que tem, entendeu? E eles não acordam aqui. Mas eles precisam que você vá lá. Agora, se você vai lá, e a sua vida lá, ela tem êxito e sucesso, amém, seja bem-aventurado. Agora, o pior é quando você vai para lá, como eu tratei de muitos, inclusive pastores de lá, e a vida deles está aos pedaços. Como é horrível isso. Por quê? Porque o que eu li aqui com você, Deus que criou você, Ele criou você dizendo domine. Quer dizer, você tem o domínio, dominância. Como diz o Deuteronômio, capítulo de número 28, para você ser cabeça e não cauda. Esse Deus de amor que criou você, Ele criou você com essas características, que é a semelhança dele. Você não vai ver Ele com medo de nada. Porque Ele diz, lá em Isaías 45, Ele diz, eu não vejo Deus nenhum a não ser eu, Ele diz.
Então Deus não tem crise de identidade, Ele sabe quem Ele é. E é bom quando você sabe quem você é, como eu expliquei que Paulo sabia. Entendeu? É ruim porque como disse, eu fiz muita coisa contrariado na minha vida. Mas naquele tempo eu não tinha Deus. Eu não tinha Deus. E quando então Deus entrou na minha vida, Ele trouxe as características dele, os atributos dele, a ponto, eu sei que corri muito risco de falar com pessoas grandes e falar não das minhas pretensões de galgar degrau e chegar para usufruir cargo, essas coisas, mas da minha fé, desde que me converti, para falar da minha fé, o que eu faço há 40 anos. Por isso que as pessoas que estão curtindo a nossa página, as pessoas que estão mandando convite, essas coisas, eu aceito, não todas, mas eu aceito, sim, entendeu? Mas quando eu as vejo, algumas, eu sinto um certo horror, porque as pessoas nesse veículo fantástico, quando eu falo dos satélites que estão lá em cima, e Deus deu sabedoria ao homem para ele fazer esses satélites de comunicação, e de repente aqui o som e a imagem sobe até o satélite depois distribui, e isso daí vai para todo canto da Terra, com notícias, informações e tudo, e poderia ser usado para o bem da Terra, não é mesmo? Mas quando eu vejo as postagens que elas e eles, mais elas, fazem nesse veículo chamado internet, então me dá náuseas. E elas até confundem os objetivos pela qual nós estamos no ar. Elas confundem, entendeu? Mas eu digo, mas por quê? Porque o pecado de tão forte faz com que elas desprestigiem a si mesmas. Então, quando eu as vejo vendendo-se, oferecendo-se, entregando, e 90% das coisas da internet é isso, então eu vejo as pessoas como um produto, como está aí nas gôndolas do mercado, nas vitrines da loja. Aí eu falo, essas pessoas não sabem quem elas são. Se elas soubessem que elas foram feitas, como está no Salmo 139, pelas mãos de Deus. Todo ser humano, não tem um na terra que foi o diabo que fez. Todas que veio, elas podem estar numa euforia, de uma algazarra, de um funk maldito. Eu não sei se o diabo ele vai inventar coisa pior que o funk, gente. Mas esse ritmo é mais do capeta, como qualquer outra coisa que já inventaram na terra. Para levar ao que? A loucura, o devaneio. E esse desvario todo que, né, mesmo com todas as vodkas que elas estiverem bebendo lá, e elas vão sair de lá grávidas. Entendeu? Deus é obrigado, é duro ser Deus. Deus é obrigado a entrar para trabalhar agora naquele ventre que agora foi fecundado. E quando eu vejo as pessoas procurando o pai, procurando saber que é a mãe, eu falo, que pena, que tortura de vida, porque toda criança, eu sei que eu como criança, eu gostava quando raramente o meu pai, que trabalhava muito, ia na porta da escola. Entendeu? A mãe poucas vezes, mas ia também, porque a vida deles, para ganhar a vida, era bastante trabalhosa e pesada. Mas foram referência para nós. Se nós estamos aqui, é porque a raiz, né, do Dr. Milton Siqueira e da Dona Brasília Fortunato de Santana Siqueira, são raízes boas. Entendeu? Já falei para você que a folha e o fruto não caem longe do pé da árvore, ali. Então, você sempre vê aí, né, esse jargão,
tal pai e tal filho. Tem um cunho de verdade. Se esse filho não despertar para essas verdades, essa verdade aqui é transformadora. Ela muda se você conhecer o Deus que criou você. Você está lá naquela balada maldita, naquela festa de domingo retrasado lá na Paulista, maldita, porque bate de frente, choca com essas verdades eternas. Não são minhas verdades, é a verdade eterna de Deus, que fez aquela pessoa, que de repente ela se olha, não gosta, e ela então vai, o quê? Ela vai travestir-se daquilo que ela sabe não ser. E algumas delas se aprofundam muito nisso, para ficar quase irreversível. Não é reversível. Pode ter feito o que ter feito no corpo, por causa da alma, que é a mente, travestida e entregue nas mãos do diabo, porque Paulo em Romanos diz: se você não receber este amor da verdade para ser salvo, você vai ser entregue àquela marcha lá, na mentira, para desonrar o seu corpo sobre si. E eu não vejo dor mais atroz. Então, quando eu vejo as pessoas, eu as vejo falar em fazer amor, eu falo: não, você vai fazer outra coisa, amor não. Agora eu e minha mulher, há 53 anos, nós fazemos amor. E fizemos amor de 8 filhos, que foram bênçãos e continuam sendo bênçãos na nossa vida. Sabe por quê? Por causa desse livro aqui, ó. Porque esse livro aqui você leu comigo. Domine, esteja por cima, façamos o homem, e ele domine sobre tudo. Até estava pensando no livro de Jó, no capítulo 41, que fala do Leviatã. Nem eu e nem você sabe o que é o Leviatã, mas é uma fera indomável, sendo um dos vikings, os fenícios, né? Lá dos mares. E quando você lê o capítulo 41, você vai ver que não tem como o homem dominar ali, mas a Bíblia diz que você vai dominar sobre tudo que está nos céus, na terra e no ar. Por quê? Porque Deus é assim. E se você for de Deus, você não é um perdedor. Você não é um perdedor. Agora nós vemos o homem na terra como um perdedor. E eles vêm todo, né, com aquela natureza. Pastor, sabe o que é? Eu já sei. Por quê? Porque a pessoa, ela condescendeu, ela cedeu, ela aceitou. E a proposta que o inimigo de Deus faz, ela é um horror. Mas a princípio parece ser legal, não é mesmo? A princípio parece ser legal. Eu fico vendo o camarada que sai do seu casamento e vai para a casa da amante, e ele está traindo a mulher, ele sente o cara. Eu sei porque eu conversei, eu já falei para vocês, vou repetir. Um que eu conversei com ele, eu falei para ele, tinha que largar a amante, eu estava pregando. Ele falou: pastor, você não conhece essa mulher, ela é uma coitada. Eu falei: eu concordo com você, ela é uma coitada. E se eu largar ela, ela morre. Eu falei: aí eu também concordo. Agora eu vou dizer para você, se você não largar ela, você morre e ela também. Eu falei o que esse livro diz. O adultério está lá em Coríntios 6. Ele é condenado com Deus. E toda sorte, e o adultério muito mais ainda, porque em Coríntios, no capítulo 6, diz que o adultério você peca contra o seu próprio corpo. E o verso 19 do capítulo 6 de Coríntios diz que o seu corpo é para Deus morar nele. Templo do Espírito Santo. Entendeu? A gente canta o hino, Deus habita em mim. Ele habita em nós. Por quê? Porque Ele é Espírito. E Ele quer ser conhecido. E quando eu estou falando, como estou falando agora, eu estou falando para você conhecer esse Deus que transformou a minha vida, que mudou a minha história e fez-me uma nova criatura. E as coisas velhas, que é o pecado que me dominava,
e me fazia um horror para esse mundo. Pecado é assim, faz um horror, entendeu? Todas as pessoas eu conheci que poderiam, mas elas não puderam, não quiseram. Agora, quantas eu conheci que elas aqueceram, elas receberam, elas aceitaram o Deus dessa Bíblia, e a vida delas, como a minha, foi transformada. O poder que há nesse que fez você, se você permitir que ele volte a ser Senhor da sua vida, vai sair dessa utopia, dessa mentira das seitas e religiões que diz que você é de Deus, quando você faz tudo quanto é atrocidade lá fora. Aqui ser crente, aqui é muito fácil, gente. Duro é ser crente lá no seu trabalho. Duro é ser crente lá na sua casa. Duro é você perguntar para o seu vizinho se ele pode dar referência de você. Pergunte. Se o seu vizinho dá uma boa referência de você, entendeu? E se você faz questão de demonstrar que de fato Cristo vive em mim, Cristo vive em você, que a sua vida é um expoente de graça, que você exala para onde você... A Bíblia diz que nós somos o bom cheiro de Cristo em Coríntios. Nós somos o bom cheiro de Cristo. Por onde você passa, você vai exalando Jesus, que é lírio dos vales e rosa de Saron. Entendeu? Enquanto o mau cheiro, o fedor, ele está sempre sendo exalado. O quê? Em tudo que você vê no homem lá fora. E eu fico me perguntando por que o homem, ele faz questão de ser assim. Paulo, lá no Coríntios, no capítulo, lá em Romanos, no capítulo 7, ele diz, não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Leia depois Coríntios, aliás, Romanos 7. Não sou eu que sou o mal, mas é o pecado. E eu falo, não, a pessoa que está fazendo, roubando, chacinando, adulterando, ele não é ruim, mas o pecado que está dentro dele o impulsiona. E se ele então abandonar esse pecado e voltar para os braços daquele que o criou, façamos o homem a nossa, então ele tem poder de transformar a sua vida e fazer você novo. E agora você vai sair, eu sei que as pessoas lá fora não vão entender, eu já falei aqui que quando eu me converti, eu sou do serviço público, eu cheguei no meu serviço e eles souberam que era crente, falaram, isso aí não tem jeito não, é uma febre que deu nele. Daqui a pouco ele está no nosso meio de novo. Eu orava a Deus, entrava no meu quarto, chorava com Deus, Senhor, segura-me nas tuas mãos. Não deixa eu voltar para o espojadouro da lama. Não deixa para eu voltar para o vômito de vida que eu vivia e esses quase 8 bilhões de pessoas que estão na Terra estão vivendo. Mas eles, entendeu? Travestido de felicidade, troca de roupa, joga um perfume francês e sai aí, né? Demonstrando uma felicidade que eu sempre falo na nossa página, que ela é uma fraude. E a pior coisa que tem é você mentir para você mesmo. Eu estou falando com gente mentirosa a essa hora. Você está mentindo para você mesmo. E isso daí é grave, crônico, e vai levar você, o quê? Para o capítulo 10, 5 de Coríntios, 5:10 de Coríntios, que você vai ser levado para diante do tribunal de Cristo para responder do bem ou do mal que você tenha feito. E quando você olha o homem, se você for perguntar para o Lula, ele acha que está fazendo tudo de bom. Aqui no Brasil, ninguém, 90% sabe que ele está desgraçando esse país. Mas o Bolsonaro faria melhor? Não, se você confiar nele, não vai fazer. Agora, Jesus faz melhor. E ele não precisa de nenhum dessas espécies aí. E nem do Trump, nem do Macron, ele não precisa de ninguém. Ele só precisa de você. Se você colocar o coração dele nas mãos que criou você, então sua vida vai ser transformada. E eu pergunto, não é isso que o homem precisa nessa terra? Para parar de sofrer. Viver, querido, é uma arte. Viver é uma arte.
E as pessoas que não sabem viver, elas estão trombando com a própria vida e tropicando nela e, evidentemente, sofrendo. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Querido e eterno Deus que está nos céus, no nome de Jesus eu oro, quando mais uma vez falamos desse Deus por excelência que é o Senhor. Eu não posso mudar nada, absolutamente nada, mas o Senhor pode. Então, ó Deus, muda esta vida, que ela, nesta noite, ela ouviu a Tua palavra. Aqueles que vão ouvir a posterior, Senhor, onde chegar esta mensagem, que haja mudança e transformação, eu te peço, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.